ver se ele vai entrar aqui. Aguardando. O Coach Gerson está aqui na minha telinha. Cheguei. Ah, chegou, agora sim. Então, pessoal, a gente se uniu aqui com o Coach Gerson porque a gente tem que conversar com vocês hoje. E a nossa conversa vai ser... Qual é o tema mesmo, Gerson? A gente vai falar um pouquinho sobre o vir a ser e ser, né? Uma questão de vulnerabilidade. O quão Então, vulnerável a gente está nesse momento, né? e aí fica já uma pergunta para vocês aí. Vocês já se sentiram vulneráveis em algum momento da vida de vocês? Né? Ótima pergunta. O Gerson, hoje, a gente conversou ontem sobre isso e a gente colocou muito um exemplo. Eu falo bastante de corrida, porque corrida é minha praia, né? E o Gerson é que toma conta de mim na parte aí das emoções, na parte mental. Então, aquele momento lá que você fala, e agora? Vou dar conta? Né? E agora? Vou conseguir fazer a maratona? E agora? Será? Me inscrevi. Ferrou, agora não tem volta. Como é que faz? Você se sente vulnerável, você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir fazer a prova, você chegou no dia da prova, só amarelou, como é que foi? Vai finalizar essa prova ou não vai finalizar? Como é que é o seu mental? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre quão vulnerável você é. Então coloca aí pra gente, fica a pergunta já para dar início, se alguma vez você se sentiu vulnerável, né, na sua vida. Uhum. Legal, gente. Eu acho bacana a Denise trazer e pedir para refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que a gente nunca pensa muito, né, na palavra vulnerabilidade, né? A palavra vulnerabilidade ela é utilizada muito pelos assistentes sociais, que a gente tem profunda admiração, porque eles falam muito das pessoas que estão em vulnerabilidade social, aquelas pessoas que estão ali, que às vezes falta o básico dentro do nível de sobrevivência, né? E eu acho que a gente esqueceu um pouquinho dessa palavra, né? E esse é o momento que a gente está vivenciando hoje, eu acho que é um momento onde as pessoas começaram a perceber o quão vulnerável elas estão todos os dias, né? Porque quando a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, ou que nós foi nos convidado, aí foi feito um convite que a gente ficasse dentro de casa, a gente começou a parar para pensar que o quão protegido nós estamos dentro de casa e o quão vulneráveis nós estamos quando a gente coloca todos os dias o nariz para fora de casa, né? E Uhum. é muito interessante parar para pensar nisso, né? Porque a gente não dá o devido valor a essa vulnerabilidade. É, É, pode falar. pode Uhum. falar. Tá, e quando a gente vai para os desafios, né, esportivos, principalmente, quando a gente fala muito, né, para os nossos atletas, isso fica muito em evidência, mas as pessoas talvez não tenham pensado o quão desafiador é todos os dias a gente levantar e enfrentar o dia. Né? Olha o Sim. quão vulnerável todos nós estamos. Né? Isso faz muito sentido a gente refletir. Né? E é É, interessante fazer essa conexão com o vir a ser e ser, né? Porque vir a ser e ser é sim uma questão de vulnerabilidade, porque é uma exposição. Vulnerabilidade é exposição. E o quanto que a gente se expõe todos os dias, né? pegando aí dois ganchos, né? A questão, olha a nossa, a quão vulnerável nós dois estamos, porque a gente está nos expondo aqui para várias pessoas e sem saber o que as pessoas estão pensando, o que elas acham. Então, é uma questão também de vulnerabilidade. Quão vulnerável eu estou? O que as pessoas vão falar? O que elas estão pensando? Elas pensam igual ou não pensam? Então, a questão de se expor também, dar cara a tapa, que a gente fala, não é para qualquer um, Uhum. né? Tem que ter Não. coragem também. Coragem, E muito bem.
E a outra essa questão que palavra. você colocou do dentro de casa, na hora que você falou em dentro de casa, você me lembrou, porque para quem não sabe, eu morei nos Estados Unidos e eu peguei como é que se fala? 11 de setembro, né? Que foi as Torres Gêmeas que derrubaram, eu estava lá. E eu me lembro que eu não quis ficar dentro de casa, eu quis sair e eu vi as ruas todas com as tropas nas ruas, os helicópteros. Por muito tempo, quando eu ouvia o helicóptero, eu lembrava da cena desse September 11th, que a gente fala, né, dos 11 de setembro. E dentro de casa eu não podia ficar, porque eu estava achando que ia cair uma bomba dentro em cima da minha casa. E ao mesmo tempo eu não estava segura na rua, e nem em casa, e nem no trabalho, e nem em lugar nenhum. E assim, essa coisa de impotência, né? De quão vulnerável eu estava naquele momento. Quando você falou dentro de casa, será que dentro de casa a gente está realmente seguro? E olha que interessante as palavras que você trouxe enquanto você vinha refletindo e lembrando disso tudo, né? Segurança, impotência, né? É tudo aquilo que a gente realmente passa lá fora, né? A partir do momento que a gente sai da nossa casca, da nossa bolha, a gente está, sim, prestes a sentir muita insegurança, da gente se sentir muito impotente. Mas olha que interessante que funciona o nosso cérebro, né? E daí eu venho para uma outra linha da ciência também mental, que é a programação neurolinguística, a famosa PNL, né? A Uhum. PNL, ela traz para a gente o quê? Primeiro, duas premissas básicas, três na realidade, né? A primeira é que tudo é programação. Ou seja, todos nós somos capazes de programar o nosso cérebro. Como que a gente faz isso? Através de uma repetição de padrões o tempo todo, né? O segundo ponto, que é bastante interessante dentro desse funcionamento mental, dentro da PNL, é o quê? Que a gente não é através do processo somente de repetição, sabe? Mas ele vem com uma linha do automático, Deixa né? eu Eu sempre pegar uma falo, linha, como professora que eu sou, né? A gente fala de progressão pedagógica. Então a gente faz uma vez, a gente não consegue fazer Eu vou dar um exemplo na natação, que era virada, eu não conseguia fazer virada. Então, primeira coisa, eu coloquei na minha cabeça como era o movimento que eu gostaria de fazer. Aí eu fazia, e na minha cabeça era tudo lindamente saía. Na hora que eu chegava à próxima borda, eu engolia água, saía água pelo nariz, eu não fazia a coisa certa. E uhum, repetindo, 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 errando, até que uma vez eu acertei, a outra eu errava, milhões de vezes até que eu fiz certo. E depois, por um momento, eu comecei, como você falou, a praticar corretamente, e daquilo já não precisava nem pensar mais. Ele já saía isso mesmo. automaticamente. Então, essa programação que você está falando, para mim, como atleta, significa treino, treinar. Isso mesmo. Aham. E olha que interessante. Então, quando a gente vai falar de PNL, por exemplo, que é uma das premissas que a gente utiliza, a gente está falando do processo de repetir, 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 repetir. Através desse momento, a gente faz uma programação dentro da nossa mente e está tudo certo. Eu sempre brinco que nós não podemos perder o controle, né? Não perca o controle da sua vida, não perca o controle das coisas que você faz. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma analogia ao controle remoto mesmo. Né? Quantas vezes a gente perde o controle remoto de casa e a gente fica desesperado porque a gente não sabe nem como liga a televisão sem aquele controle remoto. E nós também temos o nosso controle remoto. Fica tão no automático que a gente não percebe o que a gente está fazendo. Então, por que a gente não sente tanta insegurança ou tanta impotência nesse movimento simples que a gente sinalizou agora, que é o de levantar de manhã e cumprir com as suas obrigações do dia a dia? Porque a Uhum. gente colocou no automático e fluiu. Mas vamos lembrar da primeira vez que a gente saiu sozinho de casa. Foi fácil? A gente não teve medo? Como que foi? Aí, a partir do momento onde a gente vai repetindo esse processo, a gente vai retroalimentando a nossa mente e a gente vai programando. Quando a gente vai falar de desafio esportivo, quando a gente vai falar para os atletas especificamente, não tem como se chegar numa prova sem treino. E daí
vem o primeiro momento ali do título da nossa live, né? Vir a ser ou ser, né? E ser é uma questão de vulnerabilidade. Quando a gente vai falar de estrutura mental, a gente está falando de mindset, né? Então a gente tem ouvido falar muito de mindset, toda hora falando disso, né? Altera seu mindset, altera a sua forma de ver, a sua forma de pensar e assim por diante. Quando a gente vai estudar isso, gente, né? Quando a gente vai estudar a estrutura do mindset, a gente chega a uma conclusão que todos nós temos, né, a estrutura cerebral, duas possibilidades de mindset. A gente tem um mindset fixo e a gente tem um mindset de crescimento. Então, ou eu tenho um mindset fixo, ou eu tenho um mindset de crescimento. A gente só pode ter um. O fixo poderia dizer que são as crenças ou não? Mindset, no geral, ele pode ser, são as crenças, Denise. Mindset no geral. Aí olha que interessante. Vamos transformar esse mindset em crença? Então, vamos trazer assim, ó, crença fixa e crença de crescimento. Se eu tenho, o que significa um mindset, uma crença fixa? É aquela que precisa ser provada. É onde É a fixa. Eu tenho o sucesso como talento, como inteligência. Então, para as pessoas que têm esse mindset fixo, essa crença fixa, o sinônimo de sucesso para ela é ela sentir que tem talento, é ela sentir que é inteligente. Essa seria Tá? o fixo. Uhum. E essa seria o fixo. Só que daí, o problema não é só sentir isso, Denise, né? O problema é o caminho que se faz para seguir isso. Porque vamos pensar nos atletas, né? Muitos dos atletas que a gente atende, nossos queridões aí, que eu tô vendo que eles estão entrando já. Já pegando o gancho que você tá falando isso, vamos dizer oi para eles, né? Tô vendo uma galera aqui, tá a Ellen, tá o Maurício, queridões. Sim, uma galera que tá chegando aí, presenciando a gente. Cíntia, eu vi que tá aí, falou seus lindos. Lu, que tava aí. Então, pessoal, obrigada por estar participando. Se vocês quiserem mandar perguntas aqui, aproveitem o Gerson. A Marisa tá ali, Marizinha, beijos. Aproveitem para perguntar e para saber tudo que vocês quiserem, porque tá de grátis aqui. Aproveitando o Gerson, hein? Vamos. E daí, assim, vamos pensar nos nossos atletas, né? Os nossos atletas. Rafinha, enfermeiro, ó, gente, parabéns aí, né, pro nossa grande ajuda do momento. Mal também, olha aí, né? Então, gente, Luísa, mestre de PNL aí também ouvindo, ó, legal. Maurício. Gente, então assim, ó. Então vamos pegar um atleta especificamente, né? Então, vamos começar a treinar. Então, assim, vamos falar da corrida especificamente, do vôlei, vamos falar de qualquer tipo de esporte, né? Vamos pensar assim. A gente chega, por exemplo, fazer um treino, primeiro treino de corrida, a gente pensa sempre com a gente, né? Eu não vou, legal, vou começar a correr, o bichinho pega, eu digo que é a dengue do bem, né? Ela pica a gente e a gente já começa a fazer as corridas, aquela coisa toda, até o dia que a prof olha pra gente e fala assim, ó, você tá pronto para fazer a primeira prova de 5 quilômetros. E daí, gente, é aquela explosão de sensações deliciosas que você vai lá. E a gente escuta muita coisa nesse meio. Por isso da importância de sempre ser acompanhado por um profissional de educação física, né? Porque eles vão dar a diretriz, eles olham para você, eles entendem o que a gente pode, até onde eles podem ir, né, com a gente. E daí a gente escuta muita coisa assim, legal, agora você já vai lá e fazer 10 quilômetros. Quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 15, né? Eu acho impressionante que depois eles falam assim, quem faz 15 pode fazer 21, quem faz 10 já faz 21. E o mais impressionante ainda é às vezes aqueles que falam que fazem 10 já querem fazer 42. Me dá calafrios. Por quê? Não é que é impossível. De maneira nenhuma, tudo é possível. A questão é, qual é a trajetória disso? Então, uma pessoa que tem um mindset fixo, Denise, o que ela vai fazer?
Tipo, nossa, ela vai conseguir começar a correr uma prova de 5 quilômetros, vai correr, vai provar da sensação e ela já vai olhar e vai dizer assim, eu quero fazer uma maratona. Uhum. E daí, e pior ainda, é aquele que teve um resultado muito bom nessa primeira prova de 5 quilômetros. Ou foi lá super bem pontuado na sua categoria, ou até mesmo numa classificação geral, que pode A ser. sensação, eu acho, a pessoa às vezes não precisa ser a condição de tempo e distância que ela fez, mas a Uhum. sensação tão legal que ela fala, não, eu já estou pronto para ir para 42, sair dos 5, vou Isso. fazer Aham. um Ironman agora. Uhum. Isso mesmo, é bem isso. E daí, o que que acontece? Vem o bichinho do talento, vem o bichinho da inteligência, né? Opa, é o meu momento de me sentir talentoso, é o meu momento de me sentir inteligente. Isso é soberba, Gerson? Não, não tem nada a ver com soberba. É um funcionamento interno da mente de cada um, daqueles que têm um mindset fixo. Gerson é uma doença? Não, não é uma doença. É um estilo de tendência comportamental. Só Se prestar for atenção doença, nisso. tô muito doente, hein? E daí o que que acontece, gente? Só que a questão do mindset fixo é o tempo para isso. Por isso a questão da palavra da frase vir a ser e ser. O Sim. mindset fixo, a crença fixa, Denise, ele é o ser. Então ele entra numa prova, ele faz uma prova de 5 quilômetros, por exemplo, e ele vai querendo já a próxima dele fazer 42, ele quer só ser. Isso Só. aí, a gente está falando em provas, né? Porque é o que eu gosto de fazer, é, pensando assim no momento, mas a gente pode linkar isso aí na vida profissional também, pode linkar também com, sei lá, todas as condições que a gente tem na vida de, quero passar num vestibular, quero abrir um negócio, acho que é bem por aí, né? A gente poder fazer todas as coisas com que elas funcionem, mas fazendo um planejamento para o futuro, né? Não só pensando no ser agora. E o que eu posso me tornar, né? Chegando até o momento de uma coisa grandiosa para vocês. Não sei o que seria grandioso, a gente está falando de corrida, a gente está cheio de maratonista. Voltou, Gerson? Voltou, agora voltei. Uhum. A gente tem maratonista aqui no grupo, tem ultramaratonista, a gente tem pessoas que estão correndo, tem pessoas aqui que têm projetos. Eu não sei qual é o seu projeto, mas eu acho que tudo que a gente está falando aqui pode reverter para o que você está planejando, para o seu grande sonho, que eu não sei qual é. A gente está falando de esporte, mas pode linkar na sua vida. Você estava falando Isso mesmo. agora do fixo, né? Isso, aham. Então vamos Uhum. pensar, pegando esse gancho da Denise só para a gente poder ilustrar com uns exemplos, né? Ah, eu quero, ó, o Flávio aí que acabou de entrar é um exemplo fixo, bem legal disso, né? Tipo, eu quero ser empresário. Eu não quero mais ser empregado de nenhuma empresa, mas agora eu quero ser empresário e além de ser empresário, eu quero ir atrás do meu sonho. Isso, legal você pensar nisso, mas isso só é o ser. A gente tem que entender qual que é o caminho que isso precisa ser percorrido, né? O Uhum. que, que faz essa pessoa se sentir feliz? É só ele se projetar lá para aquele ponto que ele queria ou é esse caminho dele? E daí eu vou para o outro mindset. O outro mindset é o mindset de crescimento. Então, ele é o mindset mutável. Ele é o mindset de aprendizado. Daí, olha que legal. Também é problema ser assim? Não, não, não é problema ser assim, tá? A questão é que Pera que eu esse tenho que dizer oi mindset... para Bernadette. Bernadette está aqui. Oi, Bernadette, linda. Enfermeira também, Por palmas aí, isso. né? Nosso profissional da saúde. Uhum. E daí esse mindset de crescimento, gente, ele é o mindset mutável, ele é o mindset de aprendizado. Esse mindset é o mindset do vir a ser. Então, bem legal que essa semana, Denise, eu coloquei lá num story uma enquete perguntando assim, ó, vir a ser ou ser? O que, que eles achavam mais Uhum. interessante?
O que é E a mais grande importante, de maioria, repente? o que era mais importante? E a Entendi. grande maioria das pessoas dentro dessa enquete, Elisana, não, temos que, né, bater Elisana, profissional da palma. saúde. Cíntia está É, aqui. muito bem. Ângela, minha amiga dos Estados Unidos, São Paulo, está aqui também. Uhum. Hello! Vamos lá. E daí, as pessoas colocaram, na grande maioria, que a importância era vir a ser. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Muito, muito feliz mesmo. Porque, assim, não é que eu estou falando de um melhor e de um pior, de um mindset certo e de um mindset errado. Não é isso. A gente não existe certo ou errado. O teu jeito é o jeito certo, desde que você tenha a condição de bancar ele, né? É quando a gente vai falando numa linha psicanalítica, talvez, meio freudiana, vamos pensar nesse sentido, Uhum. tudo é desejo. Tudo é desejo. E às vezes a gente oculta esse desejo por conta de todos os padrões que são colocados, os rótulos e assim sucessivamente. As pessoas muito me perguntam, os pacientes, os coaches, os clientes perguntam assim, tá, mas qual é o problema de eu ir para o meu desejo? Eu falo, mas problema nenhum, desde que você tenha a condição de bancar o seu desejo. Eu vou dar um exemplo meu, vamos ver se é isso que está, se encaixa no que você está falando. Das questões, eu volto sempre em prova de corrida, gente, porque é o que eu faço, mas posso falar de empresa também, que também é o que eu faço, mas a gente está aqui falando mais de esporte, porque está cheio de corredor aqui no meio, mas sempre traçando um paralelo, né? É que as pessoas me perguntam assim, como é que foi a prova, né? A corrida, fiz uma prova de uma maratona. Como é que foi a prova? Foi difícil? E aí eu falo para a pessoa, putz, difícil foi todos aqueles dias que eu treinei lá atrás, que eu tive que acordar cedo de manhã, um dia de chuva, aqui em Curitiba muito frio. Fui treinar do mesmo jeito. O dia que eu tava com cólica, que eu tava morrendo, e eu fui treinar do mesmo jeito. Rodrigo, que é o meu marido, ele já me viu chorando, fazendo 30 quilômetros em estrada de chão, que estava muito pesado, e num dia que eu não estava legal, e ele falando, você quer parar, você quer parar, você quer parar, e a minha mente, não, eu não vou parar, não, eu não vou parar. E eu chorando, e terminei o treino assim, e ele falando assim para mim, eu te admiro muito, porque eu não faria isso que você está fazendo. Então, assim, e daí a pessoa chega para mim, pô, a prova foi difícil? A prova era a minha expectativa maior, era meu sonho, é o momento do show, entendeu? Então a prova foi muito legal, porque o difícil, não estou dizendo que não foi difícil a prova, mas o passado, o que eu passei para chegar na prova, acho que foi pior. Não sei se era isso que você estava falando, se Sim, isso encaixa. mesmo. E daí o mindset de crescimento, então a gente tem lá o mindset fixo, que é sucesso igual talento e inteligência. No mindset de crescimento, sucesso para ele é a abertura para o novo. É o desenvolver-se propriamente dito, é o desenvolvimento o tempo Oportunidade, de todo. repente. A Uhum. oportunidade. Então vamos olhar para os treinos. Vamos olhar para as provas. Ah, eu fiz prova de 5, eu fiz prova de 10, agora eu quero 21, agora eu quero 42. Ótimo! Mas assim, você está se abrindo para o novo, mas você está se abrindo para o novo para tudo? Para os treinos que você vai ter que fazer, que vão ser diferentes, se for a Alimentação. cada nível muito maior, então os treinos aumentam muito mais. Como que é a sua alimentação dentro desse contexto todo? Qual que é a tua preparação mental para tudo isso? Né? É uma Coach. coisa que a Uhum. gente fala muito disso aqui, né? Quando a gente está falando aqui desse núcleo da DX, eu vejo muito legal isso, porque a gente se preocupa com esses três pilares. Então a gente tem a Denise aqui, mas a gente tem a Feira aqui e eu aqui desse lado, e a gente está ali de olho nos atletas, a gente está conversando de forma multi o tempo todo, buscando ações, olhando, conversando, até fazer com que as coisas aconteçam. Existe um caminho para isso, né? Eu estou dentro de uma empresa, eu sou funcionário dessa empresa, mas eu tenho um sonho de empreender, eu tenho um grande objetivo disso, legal, ok. Nossa, eu vou abrir o meu negócio, vou ver a porta aberta e vai ser tudo maravilhoso? Não, não vai ser tudo maravilhoso. Por quê? Porque essa trajetória, essa onda mutável que a gente tem, é ela que faz o processo de crescimento. Oi, Elcio, É o bem-vindo. Elcio, temos um triatleta aqui. Isso. Então, assim, Elton também agora veio a questão, né, do ser empresário, empreendedor, então ele também vê.
Vamos pegar os nossos lindos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos técnicos da enfermagem, os nossos profissionais da limpeza que atuam dentro dos hospitais, os motoristas que atuam dentro dos hospitais, as nutricionistas da área de alimentação e assim sucessivamente. Qual que é o processo de desenvolver-se? É isso que está se passando hoje. E Hoje você é o que falou em faz a gente empresário, entender. em empreendedor, e eu escutei uma pessoa que quer, a empresa dela não estava crescendo, e aí alguém perguntou para ela assim, mas e por que você não faz uns eventos no sábado, né? Que ela poderia fazer eventos. Não, porque sábado eu não quero trabalhar. Você quer que a sua empresa melhore, mas você não está disposto a pagar o preço pelo seu sonho. Então, é a mesma coisa, voltamos lá para a corrida. Eu quero fazer uma maratona, mas eu não quero treinar. Eu quero, né, trabalhar no hospital, mas eu não quero lidar com os doentes. Peraí, gente, acho que tem alguma coisa errada aí, né? Excelente exemplo de como que a gente pode fazer uma autoanálise de que tipo de mindset eu tenho, né? Que tipo de mindset eu tenho? Então, assim, se eu venho dentro dessa linha que a Denise acabou de colocar, eu quero, mas eu não quero trabalhar sábado. Opa, tem alguma coisa de errado? Não, não tem nada de errado. De novo, o seu jeito é o jeito certo, tá? Mas ele tem um mindset fixo, ou seja, sucesso igual talento, igual inteligência, é ser. Ponto. Tipo, eu vou abrir meu negócio, tenho um título de empresário e deu. Mindset de crescimento é abrir a casinha, legal, me formar, beleza, conseguir o emprego. Tá, mas o que vai acontecer aqui nesse período? Lembra, eu estou fazendo esse movimento, vamos pensar lá no monitor do hospital, quando a gente está lá internado, ou que a gente vai visitar alguém lá, e essa pessoa está lá ligada ao monitor para verificar os batimentos cardíacos. Gente, enquanto está aqui é porque tem vida. Se ele está assim, parou. Então, não tem sentido, não existe crescimento, não existe desenvolvimento disso tudo. Então, a gente traz essa reflexão aqui, legal que vocês estão colocando aí, excelente reflexão, muito bom, estou bem feliz. Porque, assim, precisa prestar atenção nesses dois tipos de mindset. Será que eu tenho um mindset mais fixo? Será que eu tenho um mindset de crescimento? Né? E daí Verdade. tudo isso, gente, independente dos dois, estamos vulneráveis. Todos estamos dando Estamos nossa cara a vulneráveis. tapa, todos Estamos estamos. vulneráveis. A gente tem o ônus e tem o bônus, né? Não é só um lado. Não tem. As pessoas chegam para mim, para você é fácil, porque você dá aula. Aí elas não pensam que eu passo o dia inteiro dando aula, que eu não aguento mais ficar ali. Só que eu vou e faço por quê? Porque senão eu não tenho o resultado que eu quero. E assim vai. Para a gente ter o resultado que a gente quer, a gente tem que pagar um preço. Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo seu sonho? Então é muito lindo. Eu quero ter uma empresa gigante. Tá, e o que você precisa para você ter essa empresa gigante? Você está disposto a trabalhar no sábado e no domingo? Está disposto a lidar com funcionários, problemas que você tem? Está disposto? Você está preso, confinado dentro de casa? Você tem duas opções. Você pode fazer alguma coisa melhor para as pessoas. Essa semana o pessoal, a equipe se juntou para fazer uma arrecadação para Provopar. Ou eu posso chorar e falar, puxa vida, como está ruim, as pessoas estão passando fome. E fazer nada. Aí é o que a gente escolhe fazer. Mas eu não tive tempo. Tá, eu também não tive tempo, mas a gente foi e se uniu e fez. Então dá um jeitinho, pensa melhor nas coisas, né, do que podem ser, o que podem não ser, o que você quer, porque eu acho que ficar chorando dentro de casa e passando mensagem o dia inteiro de desgraça que está todo mundo morrendo, eu não sei, eu não estou vendo isso como uma solução decente para os nossos problemas, mas a gente encarar de frente e achar uma solução, né? Não ficar focado nos problemas, eu acho a gente focar no que pode ser que me aproxime mais do meu sonho, né? Nesse momento. Legal. Eu gostei muito da tua fala no sentido de encarar de frente, né? O que para nós, profissionais dessa área,
traz, né? A palavra que a gente utiliza a palavra enfrentamento, né? É a nossa capacidade de enfrentar as coisas, né? Enfrentar de frente mesmo, né? Olhar e participar. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Vamos pensar o momento que nós estamos vivendo agora, vamos pensar a trajetória que a gente faz dentro das empresas. Eu vi que a Mari está aí, que legal, que tem uma trajetória bem bacana lá no Bradesco. Foi a Mari que está colocando, Gerson. Alguém colocou, eu não consigo chegar quem foi. Colocou crescimento, ser aberta à mudança conforme o barco anda e evoluir e aprender com as quedas. Eu não sei se foi a Mari. Eu acho que foi a Iô, uma super querida. Ela mora no litoral de Santa Catarina, bem dentro dessa linha empresarial, ela está. Uhum. Daí vamos pensar as pessoas que estão dentro das empresas, por exemplo, né, que sonham num determinado cargo, enfim, tem a realidade deles. Enfim, N realidades que a gente, dos atletas, né, que a gente tem aí o objetivo de se chegar, de cruzar uma linha de chegada, de ser premiado numa competição de vôlei especificamente, ou qualquer outro tipo de esporte, um Iron, que é o caso aí, o Elcio já né, também, triatleta, enfim. E daí a Iô está pedindo para falar um pouquinho dos microempreendedores desse momento, né? Vamos falar assim, tá? Então, olha que interessante isso, né? Como que é esse enfrentamento? A gente tem ouvido muito falar nessa palavra, né? O nosso ministro aí fala muito, né? Enfrentamento, como que nós vamos enfrentar, quais são as medidas de enfrentamento e assim sucessivamente. Gente, a questão é que todos nós temos a audácia, eu digo que é a audácia, né? A inteligência de cancelar. A gente cancela tudo. Tudo na vida a gente cancela. A gente cancela as coisas com muita facilidade. É uma capacidade, uma habilidade que o ser humano tem. Então, assim, vamos pensar no cancelamento. Gerson, mas cancela o quê? O que você está querendo dizer? É realmente uma cancela, eu não quero ver. Sabe, eu não quero ver como que é a minha filha, o meu filho. Eu não quero ver como que é o meu relacionamento. Eu não quero ver como que é a minha performance dentro da empresa. Eu não quero ver quando eu recebo, por exemplo, um feedback do meu gestor. Eu não quero ver o que ele está querendo me dizer. Quando eu vou para um treino, quando eu quero fazer uma prova, eu não quero ver o que a minha treinadora está falando. Eu não quero ver o que o meu nutricionista está falando. Eu não quero ver o percurso. Tem muitos atletas que falam para mim assim, né? Eu não quero ver o percurso porque eu não, isso não importa para mim. Você não você tá querendo cancelar o quê? Se você vai percorrer ele, você vai passar por ele. O que você está querendo cancelar aí, né? Então a gente cancela muita coisa. Esse momento que está vindo agora, vamos fazer esse link que eu acho que é importante, né? Eu tenho recebido muitas pessoas falando assim, né? Gerson, eu não aguento mais ficar em casa. Os índices de suicídio aumentaram muito nas últimas semanas. Sim. Né? Eu não estou mais aguentando ficar em casa, eu não estou mais aguentando, meu Deus, os índices de separação estão aumentando e assim sucessivamente. Por quê? Por que será? Eu faço essa pergunta, né? Porque a gente foi impedido de cancelar. Nós fomos impedidos de cancelar. Para mim, eu não sei se é personalidade que é, mas para mim isso é incrível, né? Eu acho que eu tenho uma coisa que me dói cancelar. Eu tenho um problema com cancelar. Então, quando eu ouço você falando isso, para mim é muito estranho que as pessoas façam tanto isso. E assim, ou talvez, será que elas não têm uma programação? Eu não sei o que é, tipo, não tem um planejamento, ou não imaginam o que elas vão ter que passar? Será? Eu não consigo ver essa coisa na minha vida de cancelar tanto. É estranho para mim. Na realidade, é uma escolha, né? Eu não quero ver agora, eu vou utilizar um termo aqui, assim, é mais ou menos como eu estou ouvindo falar e assim, olha, cala a boca, eu não quero ouvir o que você está querendo me dizer, sabe? Entendi. Ou, olha, eu estou te mostrando isso aqui, ou isso vai acontecer agora. Não, eu não quero ver. Eu não preciso ver agora, né? Será que eu posso dizer que os grandes campeões
Estou falando dos grandes empresários, CEOs, será que eles não têm tanto essa situação de ficar cancelando coisas e eles têm mais coragem para enfrentar, ou resolver, ou se planejar? Eu não sei o que é melhor, planejar, ou resolver, ou assumir de vez o papel de vou encarar isso de frente, quero uma solução. Não sei É o um que é. enfrentamento, é uma tendência, é um enfrentamento. Se chega a essa posição, né, por conta desse enfrentamento, dessa coragem, né, dessa vulnerabilidade que fica muito aberta, né, e algumas pessoas elas cancelam, né? Então assim, o que tem acontecido, né? Vamos pegar lá aquelas pessoas que estão sofrendo muito no sentido do vitimismo, né? Existem muitos pedidos de demissão, por exemplo, nesse momento da área da saúde, muitos que a gente está tendo nesse momento, né? Então, assim, o que eu falo isso, gente? Eu cancelo, eu não quero ver. E a probabilidade dessas pessoas, talvez, nunca mais quererem assumir suas posições é enorme. Porque, assim, gente, era muito bom ser enfermeiro enquanto eu estava ali no posto de enfermagem, cumprindo a minha rotina de 6 horas por dia e tudo Nada certo. acontecendo. A partir do momento que eu tenho que me paramentar inteiro, que eu tenho que redobrar a minha atenção, que eu não tenho o recurso necessário, talvez, porque é uma doença que é totalmente nova. Gente, como que vai? Vamos pegar a nossa linda Elisana aqui, enfermeira de controle de infecção. Gente, enfermeira de controle de infecção. Todo tipo de infecção que passa aqui dentro de um hospital, é ela que tem que monitorar tudo, que mapear tudo e assim por diante. Sabe quantas enfermeiras no mercado a gente tem que se dispõem a ser enfermeiras de infecção? Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas dessa área querem ir para esse lado. Por quê? Porque elas sabem que os óbitos vão ser investigados, começa por ali. Eu quero saber que tipo de infecção tem, por onde que entrou, o que aconteceu. Tem que ter muita coragem, né? Sim, vamos pensar numa situação como essa. Né? A mesma coisa os supervisores de enfermagem, os coordenadores de enfermagem, os gerentes de enfermagem, a mesma coisa. Eu vou trazer até, porque você falou que é Io, o nome dela, que falou ali de ser aberto para mudanças, aprender com quedas. Nesse momento, a gente pode considerar que nós estamos num momento de queda. Né? Se ela quis dizer como empresa, nós estamos, todo mundo que tem empresa nesse momento, a não ser que seja um supermercado que esteja vendendo ainda, mesmo assim, eu acho que nós estamos em momento de queda e queda sem paraquedas, né? Em direção ao fundo. E a gente pode ter aquela situação de abandono tudo, ou a céus, ou azar, o mundo acabou, e agora, como é que eu faço? Vou aproveitar para dormir até mais tarde, ou eu posso fazer o que a gente está fazendo agora, conversar com outros empresários, conversar para ver como é que está todo mundo, ver que não é somente a gente que está nesse barco, né? Que o barco é o Titanic dessa vez, que está todo mundo junto. E assim, tô chorando, tô em depressão, ou tô fazendo o quê? A primeira coisa que eu fiz é começar a ajudar as pessoas, porque aí eu tiro o foco do meu problema. Né? Conversar com o contador, que eu vi que até o Robson tá aí, ele me deu uma super força, avaliar como é que estão as coisas dentro da minha empresa, sentar com a minha funcionária e perguntar, e aí, vamos fazer aí 3 meses de avaliação, o que a gente precisa para salvar o barco? Conversar com os meus as pessoas fornecedores, as empresas com as quais eu trabalho e tal, para ver como é. Até agradeço, não sei se tem alguém do Sebrae aí, que eu vi que a Cíntia estava aí, então, que estão super me dando uma força, mandando mensagem e tudo. Então, a gente tem que abrir, parar de ficar sentado, pega o telefone, pega o seu WhatsApp e vai procurar ajuda. Conversa com as pessoas que, se a gente ficar dentro, que nem o Jéssica falou, da nossa casca, nossa bolha, não vai vir uma luz do céu divina e te dar as ideias parado ali chorando. Então, as ideias, elas vêm conforme o movimento que a gente está fazendo em busca dessas ideias, em busca dessas soluções, em busca de oportunidades, de aprendizado. Hoje a gente está aqui com coisas novas, né, Jéssica? Você sabia ligar o Instagram aqui no live? Não, nunca fiz isso na minha vida, gente. É a primeira vez, tá, que eu fiz live na vida.
E E olha que estamos engraçado aqui. isso que a Denise falou, né? Ah, eu estou tentando focar em outras coisas, né? Um dos princípios da PNL, o que a gente foca, a gente expande. O que foca, expande. Então, se eu vou focar o tempo todo que tá ruim, que eu vou falir, que eu vou fechar, que tá, e se eu levantar de manhã e dormir pensando nisso, a probabilidade de acontecer e você só vai ver isso. Então, não esqueçam, vou dar um exemplo bem claro. Quem é meu coach, meu paciente, sabe que eu falo muito disso. Para onde você está focando, o que está expandindo? Ah, eu quero muito um carro X vermelho. Você sai na rua, você só vai ver o carro X Carro X vermelho. vermelho. Uhum. Uhum. Ah, porque, meu Deus, o meu gestor só me persegue. Obviamente, você só vai ver perseguição do seu chefe. Né? Então, o que foca expande. Isso é um princípio de PNL, gente. Então, assim, foca em outras coisas. Olha que interessante isso tudo que a gente está falando, né? Porque esse processo todo, então, é algo que está vindo para estimular a gente, estimular o nosso mindset de crescimento. Falando do cancelamento que a gente estava falando lá atrás, né, gente? Já me disse isso, Gercito, né? Já devo ter falado em sessão, em consultório. Mas assim, ó, o que eu ia falar? Até esqueci aqui, deixa eu olhar Do aqui cancelamento. Você está falando do do cancelamento? cancelamento. Olha que interessante, né? E agora a gente não está podendo cancelar, né? Os enfermeiros de controle de infecção, os infectologistas, os médicos, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza do hospital, os motoristas, não estão podendo cancelar. Então, dói ver o que está se vendo? Dói. Mas não dói somente ver o que está acontecendo. Dói também é ver e sentir o comportamento, as emoções que estão passando neste ser humano. E Né? Gerson, deixa eu Dói. colocar que o mais interessante é que você consegue agora visualizar a maior parte nua e crua das pessoas. Você vê Aham. as pessoas que são más, elas não estão se mascarando, porque elas não estão se controlando e tudo aquilo que ela tem dentro dela está extravasando. E as pessoas que são boas, também, tudo que tem dentro dela automaticamente está extravasando, porque a pessoa não está conseguindo mais Uhum. esconder, porque ela não tem como Uhum. esconder porque ela tá tão exposta, eu acho, né, ao mundo, que aí ela acaba extravasando tudo que ela tem dentro dela e a gente fala, poxa, mas eu pensei que essa pessoa fosse assim e ela tá colocando para fora tudo aquilo que eu falo muito, como é que é, a boca fala, que o coração está cheio, eu acho que é mais ou menos essa ideia, sabe? Porque as pessoas não estão Uhum. conseguindo esconder o que elas são de verdade pela situação. Uhum. É bem isso. E daí vamos pensar nos desafios esportivos, né? Treinar, meu Deus, é treinar, gente. É treinar, você tem que. Não tem sol, não tem chuva, você vai sentir dor, você vai sentir Unha. fome, a tua unha vai ficar preta, vai cair, você vai ter dor, você vai ter que acordar cedo em alguns momentos, você vai ter que abdicar da cerveja do final de semana, Da sua você vai ter família. que você vai ter que abdicar da família, você vai ter que administrar um relacionamento aqui e ali porque te pediu para você viajar e você disse que tinha que treinar. E assim aconteceram. Então, isso é o que? Mindset de crescimento, porque você não tem como cancelar. E daí, quando você enfrenta isso, você começa a sentir o quê? Você começa a sentir, perceber que não é fácil, que é difícil, né? Que pode ser difícil. Não é que é difícil, mas assim, não é aquele glamour. Não é aquele conseguir o status que você queria. Então, mindset Sim. de crescimento, a abertura para o novo, o desenvolvimento vem através do processo. Por que, que esse momento está muito difícil com as pessoas? Porque elas estão em casa. Primeiro, porque elas foram colocadas no lugar dela. A gente nunca se sentiu tão pequenininho como a gente vem se sentindo agora. A gente está com medo de algo que a gente nem sabe Uhum, o aonde que é? está, de que jeito que vem, nada. A gente tá, e assim, para nós é muito difícil, porque nós somos tão soberanos, né? A gente consegue o cargo que a gente quer, a gente consegue o carro que a gente quer, a gente consegue a pessoa que a gente quer, e daí, de repente, agora veio e colocou todo mundo no mesmo lugar. E Sim. desse tamanho.
né? Aí nós temos tendo que enfrentar os nossos filhos, os nossos esposos e esposas, namorados e namoradas. E opa, eu tô vendo coisa que eu não gosto, porque eu só cancelo, né? Eu tô tendo que ver os meus filhos. Eu tô tendo que conviver com os meus filhos, então assim, que normalmente eu vou lá, coloco na escola, e daí assim, ó, e depois eu levo pro judô, e depois eu levo pra aula de inglês, e daí nunca tem tempo, eu não tenho tempo de fazer sessão com a psicóloga, com o coach, eu não tenho tempo de treinar, eu tenho que treinar, mas eu não tenho tempo de fazer a físio. E agora você Gente, tem todo o tempo do mundo e você não faz nada. aham. Então assim, ó, Cadê? A sua desculpa gente, era o tempo e agora você tem tempo e nada acontece. a nossa facilidade de cancelamento é enorme. E daí, quando a gente não tem possibilidade de cancelar, a gente primeiro olha para tudo aquilo que está na nossa volta. E daí a gente tem que começar a ser. Quantas pessoas estão incomodadas com as suas casas agora, nesse período? Porque elas estão tendo que olhar para a casa delas. Uhum. Né? Elas estão tendo que ficar na casa delas, então elas estão começando a olhar para suas casas. Então, assim, gente, olhar para isso é muito importante. Enfrentar tudo isso é muito importante. E enfrentar e entender, gente, que se a gente está aceitando esse processo, a gente está startando o nosso mindset de crescimento. Esse mindset de crescimento onde essa abertura para o novo acontece, onde esse se desenvolver acontece. Então, mindset de crescimento é o ir, gente. Né? É o vir a ser. E o mindset fixo é o ser. Posso ser qualquer um? Pode. Tá tudo certo. Tá? Mas Mas que preguiça, né? o desenvolvimento, a abertura para o novo, ela só vem através desse mindset de crescimento. Então a gente só tem que prestar atenção um pouquinho nisso. E ambos, meus amores, ambos vulneráveis, tá? Nós somos vulneráveis. Isso é vida. Vulnerabilidade é vida. E Quem se a não quer gente, ter vulnerabilidade, a gente tem que estar em outro lugar, que não é nesse planeta. Aí tem se alguma a coisa gente errada. não experimentar as coisas, a gente não vai saber o sabor que elas têm. Então a gente tem que experimentar as coisas. Eu quero fazer uma maratona? Ótimo, experimenta os treinos, experimenta a alimentação diferenciada, experimenta ficar um final de semana sem fazer o que se fazia, experimenta mudar, porque o mudar te faz crescer. E a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está agora para experimentar as coisas novas, experimentar fazer o treino que você não fazia porque não tinha tempo, limpeza que você não fazia porque não tinha tempo, experimentar mudar a sua alimentação porque você não sabia cozinhar, vai aprender a cozinhar, não tinha tempo de fazer aula de inglês, vai fazer sua aula de inglês. Não sei, você não sabe a sua empresa porque eu não conseguia fazer não sei o que, vai fazer. Eu não sabia ligar o Instagram para fazer um live aqui, a gente vai aprender. Enfim, tem tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar, tantas possibilidades na vida da gente, eu não acredito que a gente tenha tempo de ficar em casa chorando, esperando o mundo voltar ao normal, sendo que eu estou aprendendo tanta coisa nesse momento. Então tem 2 semanas, eu já passei de 2 semanas que estou em confinamento, foi desde quinta-feira anterior que as assessorias pararam. Eu não parei um minuto. Eu não entendo como é que as pessoas estão paradas esperando a morte chegar. Então, não para, gente. Vai fazer suas coisas. Hoje uma amiga minha falou assim, mas eu tô cheia de ideia. Eu falei, a ideia dentro da sua cabeça ela é zero. Ela é zero, coloca ela para fora da sua cabeça e faz acontecer. Então, isso é com a empresa, isso é... A gente não está podendo treinar muito, mas eu estou mantendo os meus treinamentos de outra maneira. Eu não estou parada, eu não estou correndo porque eu respeito o momento, respeito todos os empresários que pararam e não vou correr, para não dar um mau exemplo. Porém, eu estou fazendo outro tipo de treinamento para não ficar parada. A empresa, eu estou, como eu falei, conversando com todo mundo para poder ver o que eu posso fazer, tendo reuniões adoidado. E ideias adoidado que estão me dando, eu estou respeitando, e no momento eu falei, eu não vou fazer. Eu anoto a ideia, vou fazer aqui, como é que eu posso fazer para chegar nessa ideia que eu acho que vale a pena. Então, eu acho que todos nós temos que aproveitar essa oportunidade aí como crescimento, né, Gerson? E não como cancelamento. Não como cancelamento. Olha lá, ó, gente, vamos
abrir um tempinho para as nossas perguntas. Então, o Elcio perguntou se você aprendeu a pedalar no rolo livre. Ele perguntou para mim, eu não estou vendo as perguntas, tá, Gerson? Ele perguntou para você. Elcio do céu, quem que inventou esse rolo livre? Eu tô lá, ó, o cotovelo tá roxo já de tanto bater na parede, mas depois de uns 3 dias eu já tô conseguindo fazer. Eu começo encostadinha na parede, porque eu ainda tenho medo, e que eu tenho medo, confesso, até sem o rolo, tá? Normalmente na rua eu já não sou boa, mas já tô fazendo, ó, tô de parabéns, eu já estou no crescimento em relação à bike no rolo livre, ó. Parabéns. Bacana, você viu? Olha como que muda, né? De uma ultramaratonista para uma possibilidade de bike. Super legal. A Ali, super linda, psicóloga, queridona, também disse que está trabalhando, que não parou. E legal a Ali, porque assim, né? Como é difícil, né, Ali, tirar essa proximidade que a gente tem dentro do consultório, né? Todos os profissionais, terapeutas no geral, integrativos no geral, psicólogos, enfim, onde a gente está ali, né, cara a cara, onde é tão próximo o nosso movimento. E nesse momento nós tivemos que nos distanciar dessas pessoas, né, com um atendimento online, fazendo com que as coisas pudessem acontecer da melhor forma possível, né? E é isso aí, isso é o que é mindset de crescimento. É o vir aceitar a a ser. mudança. Aceitar a Vir a mudança. ser, e não o ser. Uhum. Legal, olha lá, ó, criar vínculo mesmo online. Perfeito, olha, é bem isso mesmo, né? Então, isso o que, que é? É vir a ser, gente. O tempo todo vir a ser. Mindset de crescimento startado. Flávio também falou, né, no processo de reinventar, né? Gente, vamos olhar lá o Flávio, gente. Conheci ele lá dentro de um hospital, trabalhando como educador físico lá dentro, né? Tanto educador físico como fisioterapeuta, vem trabalhando lá dentro. E hoje ele tem o seu box de CrossFit, né? Deixou toda essa vida um pouquinho de lado, né? E hoje está lá no sonho dele, né? E a gente vem falando de quais são os desafios disso tudo, né? Como que a gente faz para manter tudo isso acontecendo agora? Porque conseguir, ok, não é que é fácil, mas já se conseguiu. E aí, como que eu vou fazer para manter? Essa reinvenção é importante? É necessária? É. O que, que é isso, Gerson? Mindset de crescimento. Né? A gente está fazendo essa abertura para o novo, a gente está se desenvolvendo. É isso, gente. Né? Vamos Aí prestar eu atenção só nesses vou mindsets. colocar só na questão também que me veio agora de imediatismo, né? As pessoas querem tudo para ontem e agora no confinamento elas estão tendo que aprender a ter paciência, porque não depende delas, depende de uma outra situação que elas não estão controlando. Então, assim, eu quero para hoje, eu quero para hoje. Desculpa, o que temos é ficar em casa quietinho. Independente da sua vontade, do que você está querendo, não é o que você quer. É o que temos agora. E o que você vai fazer com essa situação? Chora? Ri? Aí é com você. Aí você que vai escolher o que você quer fazer, né? A Agora, gente tem que. recado para os nossos Olha. atletas, né, Dê? Hum. Olha lá, estão te elogiando de batom, Veri. Correr é o Boca das Estrelas, que é um batom que eu ganhei para fazer a divulgação dele, tá? Então, Olha tô só. blogueirinha, hashtag blogueirinha, Boca das Estrelas. Obrigada pelo elogio. Agora vamos falar aí para os nossos atletas queridões, né? Seja do triatlon, seja da corrida, seja do vôlei, seja do que for. O processo de reinvenção, ele é ótimo, tá? Mas é muito, muito importante planejar. Prova, gente, é planejamento. Né? Prova é organização, é planejar, tá bom? Então, nesse momento, mais importante é cumprir com o planejamento do que inventar coisa, tá bom? Agora, você pode usar a invenção quando aquilo que você planejou não deu certo. Daí, ok, starta isso rapidinho. Então, conseguem perceber, gente? Cérebro, cabeça, mente humana, ser humano, não é receita de bolo. Tá bom? É sentir o tempo todo, se conectar com isso e se jogar.
Presta atenção no mindset de vocês, tá bom? Fixo, de crescimento, fixo. É somente o ser de crescimento. Vir a ser é a trajetória, é o desenvolvimento, tá bom? Mindset de vencedor ou mindset de perdedor? O que você quer? Eu sou assim, perdedor ou de vencedor? Ou de um falso vencedor, né? De um vencedor de mentirinha, de leve, né? Isso aí. Uhum. Gente, a gente tem que encerrar, porque o tempo no Insta é curto, mas a gente queria que vocês deixassem uma mensagem. Vocês querem que a gente volte a falar? Vocês gostaram do papo? Algumas perguntas ou sugestões, comentários que vocês tenham. Se não der para fazer aqui, façam lá no nosso Instagram, do Gerson, o meu, e a gente, se vocês quiserem, a gente se une de novo para mais um bate-papo, para mais uma conversa dessa com vocês. Peçam sim, que a gente adora isso. Mal, beijos, Ali, beijos. Ó, e outra coisa, a live fica aqui salva 24 horas, olha eu blogueiro. 24 horas nos stories de vocês e vocês podem rever várias vezes, tá bom? Saudades, Neuzinha. Minha primeira meia maratona foi com ela, hein, gente? Mari, prima linda. Ótimo, gente. Beijos. Obrigada a todos vocês. Comigo. Legal, olha. Muito bom. Obrigada para todos vocês. Beijo, Gerson. Boa noite. Obrigada por estar com a gente. Beijo. Foi um prazer. Tia linda, beijos. Pronto. Tchau. Fui.